O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Resumo do livro. A história se passa no século XIX, na fictícia cidade de Verrières, no interior da França. A cidade fica no meio das montanhas e a maioria dos seus habitantes trabalha com madeira. Do senhor Sorel, um camponês dono de uma serraria, ao prefeito, o rico e estimado senhor de Renault, um inflexível realista, casado e pai de 3 filhos. O senhor de Renault preocupa-se muito com sua riqueza e sua posição social, e tem uma grande rivalidade com o senhor Valenod, diretor do asilo de pobres. Pensando em superar Valenod e educar seus filhos, o senhor de Renault anuncia sua intenção de contratar Julien Sorel, filho mais novo do senhor Sorel, como tutor das crianças. Julien tinha aprendido latim com o padre Chelan, um antigo major cirurgião bonapartista, que esperava eventualmente enviá-lo para um seminário. Julien também é famoso pela sua prodigiosa memória. O Sr. Sorel está ansioso para se livrar do seu filho, que considera preguiçoso e com mania de leitura, e os dois vão procurar Julien. Eles o encontram lendo o Memorial de Santa Helena, um dos seus livros favoritos. O outro é Confissões, de Rousseau. O livro é lançado no riacho. Julien é arrastado para longe. Depois de barganhar os termos do emprego de Julien, tudo é arranjado. Para Julien, um trabalho respeitável é o primeiro passo em uma longa escada. Sua idolatria por Napoleão é baseada na ascensão meteórica do seu herói e na facilidade com que ele permitia que pessoas de origem humilde alcançassem as maiores honrarias. Em um período anterior, Julien o teria limitado e ido para o exército. Na sociedade da Restauração, uma carreira eclesiástica era o caminho mais rápido para o poder e o prestígio. Um senso de ambição, ao invés de vocação, forma a hipocrisia de Julien. No caminho para a casa dos Renault, ele visita a igreja, onde ele encontra um pedaço de jornal com uma descrição detalhada da execução de um certo Louis Geureu. Este é um presságio do futuro, pois Louis Geureu é um anagrama de Julien Sorel. Imperturbável, Julien segue seu caminho até a casa dos Renault. A senhora de Renault, que esperava um tutor tirânico, é imediatamente cativada pelo charme juvenil e pela gentileza de Julien. Este também fica encantado de ser tratado por senhor, por uma mulher tão graciosa e com tão belo porte. Sua nova posição é confirmada quando o senhor de Renault compra uma nova roupa para ele. Para Julien, mudanças de roupa sempre indicam mudanças de status. Tanto as crianças quanto a senhora de Renault se afeiçoam ao novo tutor. Esta última, de forma totalmente inocente, pois não tem nenhuma noção de amor romântico, tanto por falta de experiência quanto por desconhecer a literatura. Elisa, criada da senhora de Renault, também desenvolve uma afeição semelhante. A senhora de Renault tem a satisfação de revelar sua história a Julien e ver sua rival consistentemente rejeitada. Dessa maneira, ela começa a notar seus sentimentos por Julien, no momento em que seu orgulho e ambição o forçam a estabelecer um projeto de sedução que ele considera um dever. Começa uma batalha de vontades, temperada com analogias militares. Julien consegue segurar a mão dela, mas ele sofre um retrocesso quando precisa pedir que ela esconda seu retrato de Napoleão do seu marido. Ela acha que é o retrato de um rival.
Atormentado pelo medo que o Sr. Valenod ofereça um salário melhor para Julien, o Sr. de Renault aumenta o seu salário. Julien, encarapitado numa rocha da montanha, de forma bem típica do romantismo, dá vazão às suas fantasias ambiciosas. A senhora de Renault, agora totalmente consciente das implicações dos seus sentimentos, incluindo sua moralidade, torna-se obcecada pela possível existência de outra amante. Enquanto isso, Julien vai visitar seu amigo Fouquet, um comerciante de madeira que oferece a ele entrarem juntos nos negócios, acenando com um substancial retorno financeiro. Essa perspectiva ameaça a vocação escolhida por Julien. A senhora de Renault sente profundamente sua ausência e renova suas ferventes atenções quando ele volta. Julien prepara um plano de batalha de sedução. Durante uma visita a Verrières, a família estava na casa de campo em Verge. Ele também descobre que seu mentor, o abade Chelan, tinha sido destituído por um plano dos jesuítas. Julien finalmente triunfa sobre a senhora de Renault ao lançar-se em lágrimas nos pés dela. Mesmo assim, ele é atormentado pelo desejo de agir como um consumado sedutor. Depois de algum tempo, o amor entre ambos se fortalece e o conhecimento mundano de Julien aumenta devido aos livros enviados a ele pelo seu amigo Fouquet. Enquanto isso, uma tola disputa sobre a política local em Verrières é rapidamente posta de lado pela visita de um rei estrangeiro à cidade. A senhora de Renault arranja um lugar para Julien na guarda de honra, formada pelos cidadãos mais ilustres de Verrières. Para essa ocasião, ele traja um uniforme militar. A natureza dupla da sua ambição é resumida quando ele comparece a uma importante cerimônia religiosa como parte da mesma visita, com as esporas aparecendo por baixo das dobras da sua batina. Se o negro é a cor da igreja, o vermelho representa combate. O cínico Julien fica vivamente impressionado com o elaborado ritual e com a juventude do bispo de Agde, que preside a cerimônia. Acima de tudo, a participação de Julien nestes eventos reforça as vantagens da ascensão social precoce. Novamente, aparecem pistas do destino de Julien. O ícone sagrado parece ter a garganta cortada e a luz que passa pelos vitrais parece formar poças de sangue pelo chão. A religiosidade também afeta a senhora de Renault, quando ela acredita que a doença do seu filho mais novo, Stanislas Xavier, é um castigo pelo seu adultério. O relacionamento dos amantes é ainda mais pressionado quando Elisa, enciumada, revela o segredo deles ao Sr. Valenod. Ele os denuncia ao Sr. de Renault através de uma carta anônima e a Sra. de Renault é forçada a tramar um disfarce elaborado, envolvendo uma segunda carta forjada para si própria, para desviar a atenção do seu marido. Isso culmina no seu pedido para mandar Julien para longe, adicionando uma dolorosa separação às dificuldades dele. Julien se aproveita deste momento para comparecer a um jantar na casa do Sr. Valenod, onde ele experimenta um senso de superioridade intelectual e moral pela primeira vez. O manipulador Valenod também está seriamente implicado em outra trama dos jesuítas, sob o controle do abade de Laer. Apesar da oferta de um aumento substancial de salário pelo Sr. Valenod, Julien, sob a influência do abade Chelan, para o qual Elisa tinha confessado tudo, decide resolver os problemas em Verrières, partindo para o seminário em Besançon. A falta de experiência mundana de Julien
é ainda mais aparente na nova cidade. Ele visita um café pela primeira vez, onde ele flerta com uma atendente libertina e evita por pouco uma luta com outro dos amantes dela. Ele conhece o diretor do seminário, o valoroso abade Pirardi, um jansenzista do qual ele rapidamente se torna o favorito. No entanto, em pouco tempo, ele também é castigado por sua inteligência, pois, naqueles tempos, os livros haviam se tornado inimigos da fé. Uma cerimônia religiosa traz a senhora de Renaud a Besançon. Suas cartas para Julien tinham ficado sem resposta, pois o abade Pirardi as destruíra. Embora ela estivesse cheia de remorsos e com um novo ardor religioso, uma simples visão de seu antigo amante faz com que ela desmaie. Enquanto isso, a posição do abade Pirardi no seminário fica cada vez mais insustentável devido ao seu jansenzismo. Um poderoso protetor, o Marquês de La Mole, oferece-se para arranjar uma paróquia para ele em Paris, o que ele aceita. Pouco depois, ele consegue que Julien venha e se junte a ele no hotel de La Mole, como secretário particular do Marquês. Julien se aproveita da sua partida para arriscar uma última noite de paixão com a senhora de Renaud em Verrières. Na viagem para Paris, Julien é acompanhado por dois liberais proprietários de terras que criticam as províncias que percorrem para diminuir seu tédio. Ao chegar a Paris, Julien faz uma rápida visita à Malmaison, a casa de Napoleão, e vai ver o abade Pirardi, que o prepara para conhecer seu novo chefe. Julien retribui com gratidão filial. Apesar disso, Julien não consegue evitar cometer erros cômicos, típicos de um rapaz do interior que vem à capital pela primeira vez. Ele faz uma reverência a um alfaiate e comete erros ortográficos básicos. O marquês possui dois filhos, Norbert, que faz Julien cavalgar com efeitos desastrosos, e Mathilde, uma garota espirituosa com um saudável desprezo pelas convenções sociais da sua classe e um amor ilícito pela literatura levemente perigosa. Como membro residente, espera-se que Julien jante com a família e compareça ao salão todas as noites. O clima é de tédio absoluto. Frequentemente, Julien é alvo da zombaria de Norbert e seus amigos. Apesar disso, o marquês vem a apreciar seu trabalho duro. Um incidente num café fere o orgulho de Julien, e depois de uma série de mal-entendidos, ele se vê envolvido em um duelo com um cavaleiro. Pelo bem da sua própria reputação, o cavaleiro espalha o rumor que Julien, na verdade, possui nascimento nobre. A ideia diverte o marquês, e ele a estimula comprando uma segunda roupa nova para Julien. O marquês o trata como um igual quando ele veste seu novo traje azul. O marquês chega mesmo a mandá-lo a negócios para a Inglaterra. Ao retornar, Julien encontra o obsequioso Valenod. Enobrecido com o título de barão, ele tenta conseguir ser introduzido ao novo e ilustre círculo social de Julien. De fato, as relações de Julien crescem constantemente. Ele comparece a um baile suntuoso dado pelo Duque de Retz, onde Mathilde é muito admirada. Naquele ambiente tão frívolo, Julien se permite discutir sua opinião política honestamente com o conde Altamira. O conde é um exilado político espanhol que tinha sido condenado à morte em seu país, uma prova de heroísmo que conquista o respeito permanente de Julien. O singular orgulho de Julien também conquistara mais do que o respeito da senhorita de La Mole, que começa a mostrar para o secretário do seu pai sinais visíveis de devoção.
Aos poucos, os sentimentos e a personalidade de Matilde são revelados. Ela demonstra valorizar um certo tipo de heroísmo romântico, trajando o luto certas épocas do ano em homenagem a um ancestral que tinha sido executado. Ela sente por Julien uma estranha mistura de sentimentos, ora mostrando atração, ora dando sinais de rejeição. Dada a distância social entre os dois, Julien é muito cuidadoso com as atenções dela, acreditando que possa estar sendo vítima de uma elaborada trama para ridicularizá-lo. No entanto, ao ouvir dizer que Julien está partindo a negócios, Mathilde implora que ele fique e declara seu amor. A declaração dela faz com que Julien sinta-se invencível, embora também faça com que ele sinta séria ansiedade. Mathilde pede um encontro ilícito naquela mesma noite. Julien pensa a respeito por um longo tempo, mas finalmente decide colocar uma escada e subir até o quarto de Mathilde no final da madrugada. No mínimo, ela nunca poderia acusá-lo de covardia. Uma cena desagradável acontece, mas os dois cumprem os papéis que tinham atribuídos a si mesmos. Julien seduz Mathilde. Imediatamente depois do evento, os dois se esforçam a se ajustar às suas respectivas vaidades. Mathilde se horroriza com a ideia de ter se entregue voluntariamente a Julien. Por sua vez, este se mostra tão amargurado pela frieza de Mathilde que toma uma espada ornamental da parede e quase a golpeia com ela. Excitada por essa demonstração de violenta emoção, Mathilde renova sua declaração, mas Julien comete o engano fatal de revelar a extensão total da sua devoção, invertendo as posições dos dois nesta singular guerra de atrito. Uma visita à ópera restaura a paixão de Mathilde e Julien, que faz uma segunda visita noturna a ela. Apesar de dar a Julien uma mecha de cabelo como prova de amor, o orgulho de Mathilde reaparece e Julien é humilhado. O casal discute violentamente. Enquanto isso, o Marquês é envolvido numa trama dos ultra-realistas para fazer uma restauração completa dos antigos valores aristocráticos. O Marquês coloca a extraordinária memória de Julien a serviço dos conspiradores e o envia numa missão a Estrasburgo para repetir de memória as discussões de um encontro secreto. Em Estrasburgo, ele encontra o príncipe Korasoff, que ele tinha conhecido em Londres. Disfarçando os nomes, ele confia ao príncipe o problema do seu relacionamento com Mathilde. Como solução, o príncipe propõe que ele simule estar cortejando outra mulher. Julien imediatamente pensa na orgulhosa senhora Marechal de Fervaques e Korasoff gentilmente lhe fornece um conjunto de 53 cartas para copiar e enviar. Depois de buscar mais conselhos com Altamira, Julien embarca no seu plano ao retornar a Paris. Durante a ausência de Julien, o ilustre Marquês de Croisenois tinha retomado sua corte a Mathilde. Com a volta de Julien, Mathilde fica excitada. Julien inicia uma correspondência com a Marechal, que inicialmente parece indiferente. Entretanto, ela o convida para jantar e os dois também vão à ópera. À medida que o tempo passa, Julien torna-se mais descuidado. Em uma ocasião, ele presta tão pouca atenção à carta que transcreve que esquece de remover passagens que insinuam que ele está em Londres. No entanto, sua persistência é recompensada quando Mathilde descobre a correspondência e a trama de Julien. Ela desmaia aos seus pés. Ainda ressentido com a forma com que ele a havia tratado anteriormente, Julien exige garantias do seu amor. Entretanto, os sentimentos predominam sobre os dois.
Naquela noite, ele comparece à ópera com a Marechal. Matilde também está presente. Os seus olhares se encontram e ambos são tomados por forte emoção. Ao voltarem para casa, a antiga batalha recomeça. Desta vez, Julien havia deduzido das estratégias de Napoleão que era importante manter Matilde com medo de perdê-lo, e a experiência o ensina a disfarçar sua própria vulnerabilidade. De qualquer modo, agora havia mais em jogo. Matilde está grávida e não tem a menor intenção de deixá-lo. Ela escreve a seu pai implorando que ele os autorize a se casarem. Furioso, o Marquês convoca Julien, o qual se incrimina, inspirado em outro de seus heróis, o Tartufo de Molière. Julien parte para a propriedade do Marquês em Villequier, deixando as negociações nas mãos capazes de Matilde, que já se vê como sua esposa. Depois de uma longa espera, o Marquês dá seu consentimento, doando terras no Languedoc para o cavaleiro Julien Sorel de la Vernaye, como ele será conhecido daí em diante, e também garante a ele uma comissão na cavalaria. O Marquês é um homem notavelmente razoável. Ele não ficará no caminho do amor, mas precisa de tempo para se convencer que Julien não tinha seduzido sua filha por interesse. Orgulhoso do seu uniforme e casado com a mulher mais cobiçada da França, Julien tinha conseguido triunfar. No entanto, para Julien, o drama tinha apenas iniciado. Mal ele começara a usufruir sua nova posição, Matilde, em pavor, avisa ele que tudo estava arruinado. O Marquês tinha recebido uma carta da senhora de Renaud, escrita sob pressão do seu confessor. Ela denunciava Julien como um sedutor contumaz, interessado apenas em ascender socialmente. Julien toma medidas imediatas. Ele volta a Verrières, compra um par de pistolas, entra na igreja e atira 2 vezes na senhora de Renaud. Ele a deixa como morta e é levado pela polícia. Na prisão, ele demonstra estar perfeitamente consciente das consequências de um assassinato premeditado. Ele sabe que não escapará da guilhotina. Julien não se defende e escreve um conjunto final de instruções a Matilde. Mesmo assim, ele fica cheio de alegria ao descobrir que a senhora de Renaud não havia morrido. Ele recebe as visitas do horrorizado abade Chelan e do estupefato Fouquet, mas não teme nada mais do que a chegada do seu pai. Os passos que parecem anunciar sua chegada, na verdade, são da senhorita de La Mole, disfarçada de camponesa, que tinha conseguido convencer o abade Frilair a facilitar seu acesso a Julien. No entanto, Matilde o deixa frio. Ele não acredita que ela irá cuidar do seu filho. Toda sua ambição tinha desaparecido, e ele sente um profundo remorso por ter tentado matar a senhora de Renaud. Matilde, que lamenta ser impossível subornar o júri desde a Revolução Francesa, e um advogado tentam convencer Julien a se defender, mas ele se recusa. A senhora de Renaud também escreve uma carta a todos os jurados, uma brilhante referência sobre a personalidade do acusado, destacando que não tem desejo de se vingar dele. Chega o dia do julgamento. Apenas o medo de morrer como um homem odiado faz com que Julien fale. Ele confessa seu crime, ambição e o desejo de fugir de uma pobreza abjeta. Julien é condenado à morte. De volta à sua cela, ele é visitado pela desesperada Matilde, mas todos os seus pensamentos estão agora com a senhora de Renaud. Ele novamente se recusa a apelar da decisão do júri. Para sua agradável surpresa, ele é acordado pela senhora de Renaud. Eles renovam seu amor e ela jura dedicar sua vida ao filho dele. Em contraste,
A presença contínua de Matilde serve apenas para irritá-lo. Ele recebe a temida visita do seu pai. Eles fazem um acordo sobre o dinheiro de Julien, uma transação que termina o relacionamento deles de forma parecida como tinha começado. Julien é deixado com suas reflexões filosóficas. Para desgosto de Mathilde, a senhora de Renault recebe permissão para visitá-lo 2 vezes por dia. Raramente Julien tinha vivido tão completamente no presente e sido tão feliz. 2 eventos ameaçam perturbar sua paz. Seu confessor promete arranjar um perdão se ele fizer uma conversão superficial aos jesuítas, e a senhora de Renault traça um plano para apelar diretamente ao rei. Ele recusa a primeira oferta e a dissuade da segunda ideia. Julien é executado sem cerimônia. Fouquet guarda o corpo decapitado até que Mathilde chega e, revivendo o papel da sua ancestral heroína, beija a cabeça cortada. Julien é enterrado segundo os desejos dela. 3 dias depois, a senhora de Renault morre. A senhora de Renault morre. A senhora de Renault morre. A senhora de Renault